igreja, que Deus possa abençoar muito, viu, pastor Ali, e lhe usar nessa noite com a palavra do trono de Deus para os nossos corações. É uma escritora, né? Ela trouxe um livro, ela tem um livro, ela escreveu esse livro, lindo, maravilhoso. Eu tenho esse livro, eu li esse livro, né? Uma mulher de Deus, e ela trouxe para vender para as irmãs, para os irmãos que fizeram no final do culto. Ela vai estar ali, tá certo? Amém? Então vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Vamos pedir para que o Senhor venha ser sobre ela, usar ela como um instrumento precioso nas suas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer por estar aqui, agradecer a todos vocês, toda a igreja, na pessoa da pastora Luciana, pastor Wagner. Realmente a gente conhece há muitos anos. Cadê as suas filhas? Onde elas estão? Levanta aí, deixa eu ver vocês. Porque eu lembro de vocês tão pequenas. Meu Deus do céu. Quantos anos, que lindas. Bom demais de vê-las. Que bênção, né? Onde eles iam carregar véias, né? Com os vestidinhos. Era muito bom. Glória a Deus. E o que eram esses juízes em Israel? Eles eram pessoas que exerciam influência no povo. Uma influência política, uma influência militar e uma influência espiritual. Então, eles não eram reis, mas eles tinham uma certa influência sobre o povo. E Débora tinha um lugar que ela ficava sentada, a palavra de Deus fala isso. Depois você pode ler resumidamente mesmo. Eu estou resumindo aqui 4 e 5 que fala sobre Débora de Juízes. E lá ela sentava debaixo de uma palmeira e os israelitas vinham até ela para ela aconselhar. Ela dava direção porque ela era uma profetisa. Então, o profeta, ele escuta o que Deus fala, a voz de Deus, e fala. E através disso, ela orientava as pessoas. Tanto é que toda a fragmentação ali, toda a divisão das tribos de Israel, através da palavra de Débora, ela trouxe unidade. Ela trouxe eles de volta para Deus. Porque o povo sempre saía, né? Volta, vem, volta para o propósito. Débora é essa mulher. E aconteceu que estava tendo guerras ali contra os cananeus. Na época era o rei Jabim. E aquela, né, de Canaã, né, o pessoal ali de Canaã e tal, aquela peleja e tal. E Débora traz uma direção para Baraque, que estava ali no exército. Falou, olha, pode ir, que foi o texto que a pastora Luciane leu, o versículo específico aquele. Pode ir que Deus vai te entregar, né? Cícero, ele era o chefe, o capitão mesmo, o chefe do exército dos cananeus, então do povo inimigo. E aí Baraque pegou e falou, só, te escuto, entendo, aceito a sua palavra, mas tem uma coisa, eu não vou sem você. Eu só vou para essa batalha se você for comigo. E aí a Débora fala assim, eu vou, mas eu também quero te falar uma coisa, a honra você não vai ter não, porque essa honra Deus vai dar para uma mulher. Vambora, né? E acontece tudo lá, o cenário da guerra e tal. O povo de Israel vence. Cícera, que era esse homem, que era o chefe ali daquele exército, foge da guerra, foge da batalha a pé, com medo, correndo. Chega num lugar lá, tinha a mulher lá de Eber, acho que é Eber mesmo o nome, Jael. Ela viu, falou assim, opa, aquele ali, tá? É ele que é o chefe, peraí. E aí ela manteve o equilíbrio, né? Já é outra mulher, nós vamos estar falando de 2 mulheres hoje aqui. E ela vai, ele pede água, ela dá um leite, ele deita, descansa na tenda. Ela viu que ele estava cansado e ele ainda instigou ela assim, você vai mentir. Se vier atrás de mim, procurando por um homem, você fala que não está aqui não, me esconde aqui. E ela, né, ficou quietinha, caladinha, estrategicamente e tal. O que ela faz? Crava ali uma espada naquele homem e mata ele. Quando chega Baraque, cadê tal? Assim, já está tudo resolvido, já matei. E aí depois vem a celebração, porque teve a vitória, houve o cântico ali depois de Débora, né, e Baraque. E ali adoraram o Senhor. Eu resumi a história, porque se fosse para nós ler tudo aqui não ia dar tempo. Porque eu tenho horário, viu, irmãos? E toda hora eu tenho que olhar, sabe por quê? Eu empolgo. Só para falar uma coisa para vocês, teve uma vez, eu tenho 25 minutos. Então eu vou correr. Uma vez, irmão, só para quebrar um gelo aqui, eu fui ministrar cura interior numa igreja.
no encontro. E eu estou aí ministrando, né, empolgada, né, alegrinha e tá. E ninguém levantou a placa. E eu fui ficando desconfiada. Eu falei assim, não é possível, porque eu perdi tanto assim a noção do tempo, né? Mas geralmente quando dava 2 horas, o povo já levantava a plaquinha, né? 10 minutos e tal. Aquilo me incomodou, porque ninguém levantou a placa. Eu falei, santo Deus. Eu parei, falei, irmãos, ninguém levantou a placa. Quanto tempo que eu tenho? Quanto tempo que eu estou pregando? Irmãos, diante do Senhor Deus que eu estou falando para vocês. Eu falei, não, pastor, você está falando já há mais de 5 horas. Eu falei, não, gente, não faz uma coisa dessa comigo, não. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, por que vocês não levantaram a placa? Misericórdia. Gente, eu fiquei tão constrangida. Mas é porque era um momento de cura emocional, então a gente ministrava, já tinha as vivências, já ministrava a cura, e chorava daqui, gritava dali. Então, quando é fé, a gente não viu o tempo passar. Depois disso, eu ainda falei mais 1 hora. Vocês acreditam uma coisa dessa? Jesus tem misericórdia. Só que hoje aqui eu não vou fazer isso, não. Hoje é 25 minutos, cravado. Ó, que deu 5 horas, ó, pastora, pode vir cá pegar meu microfone, que eu não importo, não. A gente empolga. Mas nós aprendemos muitas lições nós tiramos dessa narrativa. Existem personagens aqui dos quais nós podemos nos identificar. Débora, Jael, as 2 mulheres, Baraque, Cícera. E qual dessas pessoas você se identifica nessa noite? O primeiro aprendizado que eu tiro, nós precisamos nos acalmar, aquietar a nossa alma, sentar debaixo de uma palmeira para ouvir o que Deus quer falar conosco. No agito das nossas vozes, da nossa voz dentro de nós e das vozes externas, irmãos, nós nos perdemos. Nós perdemos do propósito. Porque um fala, o outro fala, a minha voz aqui dentro de mim fala, o diabo fala. Ai meu Deus, o que é de Deus? Eu não sei o que é de Deus, eu tenho que tomar uma decisão. O que é de Deus? Eu não estou entendendo. A aflição da alma ela é tão grande que te impede de ouvir a voz que é para você ouvir. Então, como que nós conseguimos ouvir essa voz? Igual Débora. Ela se acalmava, sentava ali naquela palmeira e ficava quietinha e ouvia a voz de Deus, porque ela aconselhava as pessoas. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que entender que há tempos na nossa vida. Existe o tempo que temos que ficar sentados, quietos. Existe o tempo que você se levanta e vai para a batalha. Débora ficava sentada, porque a Bíblia declara, né, ela juíza, profetiza, aconselhava, mas houve um tempo que ela entregou uma palavra para Baraque e ela teve que ir para a batalha. Ela se levantou, saiu daquelas palmeiras e foi para a batalha. Mas houve um tempo também da celebração depois da batalha. Eles celebraram, eles se alegraram. Eu quero te falar, em qual tempo você está hoje? Você está sentado, sentada, calma, esperando ouvir a voz de Deus? Você está tendo esse discernimento? Deus já te deu uma direção? Você está no momento de batalha? Você está no momento de celebração? Irmãos, a nossa vida é desse jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, que bom, se acontece assim, você está vivo. Existem fases. Da mesma forma que existem as estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno, existem, irmãos, as estações da nossa vida, da nossa alma. A vida não é só luta, não é só problema, não. Os momentos ruins passam, mas os bons também passam. Esse livro, quando eu escrevi, foi um momento muito ruim na minha vida, que eu passei quando meu bebê faleceu. E ele era uma promessa de Deus na minha vida. Eu tinha 2 filhas e Deus falou assim, eu vou te enviar outro menino. Deus falou comigo. E eu tinha certeza disso. E Deus enviou Efraim para nós. Só que ele morreu neném. E vocês imaginam como que eu fiquei? Uai, não entendendo não, uai. Foi Deus que falou. Na época, até eu mesmo, meu esposo, ele falou assim, olha, acho que eu vou operar, porque tem 2 meninas, né, tá bom, tal.
Mas Deus falou conosco e nós obedecemos a voz de Deus. Irmãos, a minha maior dor era não entender porque Deus tinha falado. Como assim? O Senhor falou que me dá um neném, um menino, e o Senhor levou ele. Irmãos, foi um processo de cura muito doloroso. Eu chorei demais, eu sofri muito, muito. Porque eu não queria entender o propósito, porque eu não entendi o propósito daquela dor que eu estava passando. Mas passaram-se os anos e a gente vai entendendo, porque tudo é um processo e eu entendi. E depois Deus mandou outra filha, eu tenho 3 filhas, que é a Tamílis, a Cris e a Larissa. Para a glória do Senhor. E nesse livro aqui, ele está aqui, Deus me fez crescer. Porque nós crescemos na adversidade, no sofrimento. Talvez você não perdeu um filho ou um bebê, mas tem muitas percas na nossa vida. Casamento, sonho, a própria perspectiva de vida. Muitas pessoas perdem a esperança. Esse livro vai te ajudar, porque ele é voltado para a cura interior. Amém? Bom, outro aprendizado que nós tiramos é o estar junto. Existem pessoas que você dá uma direção para ela e ela vai sozinha. Outras não vai sozinha, ela precisa de você estar junto dela. Baraque, ele recebeu aquela palavra, mas ele falou, não vou sozinho. Não, você vai comigo. E aí ela teve o discernimento, eu preciso estar junto. Irmãos, fala comigo assim, ó, estar junto. E eu não vou falar nem de amigo, nem de colegas e nem de irmãos em igreja, não. Eu quero falar especificamente hoje da família. Existem pessoas na sua casa, na sua família, que você precisa estar mais junto. Geralmente, quando temos mais de um filho, quem tem mais de um filho aqui, levanta a mão. Inconsciente, porque é o inconsciente que comanda, né? Nós temos o nosso consciente, que a gente está vendo, ele sabe de tudo. Mas o nosso inconsciente, nós não estamos percebendo. Mas ele, mais de 90% é ele que nos comanda, o inconsciente nosso. E inconscientemente, às vezes, comparamos os filhos. Mas por que você não é igual ao fulano, gente? Já é, né, destemido, tem iniciativa. Nossa, esse meu filho aqui é mais lento. Esse aqui parece que, sei lá. Não compara não, irmãos. Cada um tem o seu tempo, o seu limite. Cada um tem um jeito de ser. Se nesse momento aqui, se a Débora tivesse falado o negócio seguinte... Eu dei a palavra, assim te diz o Senhor, problema seu se vira. A palavra e o recado foi dado. Tchau. Só que ela houve o quê? Ela teve amor, ela teve um olhar de amor. A palavra de Deus não fala isso, irmãos, eu estou contextualizando. Diante de tanto, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, tantas pessoas que vinham até ela, era juíza daquela época, ela parou tudo que ela estava fazendo para estar junto dele na batalha. Irmãos, o que adianta você parar tudo para estar junto com um amigo, com um irmão, com alguém da igreja, numa batalha, mas da sua própria casa você não fica junto. Você ajuda o seu colega do trabalho, homens que aqui estão, você ajuda o seu amigo, é seu companheiro, é o varão da igreja. Bate aqui, varão! Ô, glória! Né? Mas chega em casa, é outra pessoa. Mulher, do que adianta? Eu ajudo com as crianças, eu canto no louvor, eu estou pronto, eu estou junto, eu estou na batalha com os pastores, eu estou na batalha com os irmãos do ciclo de oração, mas na minha casa eu não estou junto do meu esposo, eu não estou junto da minha família, dos meus filhos. Irmãos, é muito sério. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus! Outro aprendizado que nós temos nessa noite é o próprio Baraque, ele nos ensina. Permitir ser vulnerável. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente fica vulnerável mesmo. Tá certo, normal, beleza, é isso aí. A gente é gente, ó, carne, ó, e osso, ninguém quer robô. Então tem dia que você está chateado, sim. Tem dia que você está cansado? Sim. Tem dia que você está enfurecido? Sim. Tem dia que você está desanimado? Tem dia que você não tem esperança? Tem dia que você fala assim, qual que é a razão da vida, meu Deus? Jesus tem misericórdia de mim. A diferença é que nós temos alguém para falar, né?
Fala assim, senta aqui, papai, senta aqui. Dá colo, que eu tô ruim, me ajuda, que eu não tô entendendo nada. Eu preciso do Senhor na minha vida. Porque eu fiquei muito chateada, eu fiquei ferida. Tô tão decepcionada com aquela pessoa, me magoou. E Baraque aqui, ele foi vulnerável. Ele chegou até ela e falou assim, olha, se você não for comigo, eu não vou. Gente, ele era um homem, ele fazia parte ali do exército, né? Ele estava ali liderando tudo. E ele teve que ser humilde e falar para ela, não vou, eu tô com medo, não vou. Então tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos de faltar o grito, falar, me ajuda, gente, que eu tô com medo, eu tô sozinho. O maior índice de suicídio, sempre é o setembro, né, que ele é alusivo ao mês que é de combate ao suicídio. O suicídio em homens é um número muito maior do que em mulheres. E como é um culto de mulheres, mas tem os homens, né? Nós vamos dar a palavra também para os homens. Porque o homem às vezes fala assim, eu não posso falar, eu tenho que guardar no meu coração, porque eu sou homem. Irmãos, nós precisamos de falar. Nós precisamos de falar com alguém idôneo, né? Alguém que você vê que é de confiança, não é sair contando a sua vida para todo mundo, não. Mas chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu não estou bem, eu não estou tendo esperança, me ajuda, pedir ajuda. Baraque nos ensina isso. E Baraque teve ajuda. Nós precisamos também aprender com toda essa narrativa, a ter essa humildade, mas ao mesmo tempo também termos ousadia. A Débora, ela foi ousada, porque ela falou para ele, falou assim, ó, eu vou, mas eu quero te falar uma coisa. A honra dessa batalha vai ser sua, não. Vai ser para uma mulher. Ela foi ousada. Irmãos, nós fomos criados na nossa infância. Parece que tudo não podia, no sentido assim, como se a gente não fosse suficiente para estar nos lugares, pertencente a algum lugar. E nós crescemos tão pessimistas, com tanto medo. E se a gente acha assim que se a gente der opinião em alguma coisa, eu não posso dar minha opinião porque eu vou ser soberbo, vou ser arrogante. Irmãos, nós confundimos tudo. E às vezes quando era criança, você queria dar alguma palavra, falar algo, cala a boca, pedir sua opinião. Alguém chamou você aqui? Sai. Você está me atrapalhando. Muitos adultos falam isso para criança. Vai, sai de perto de mim, você está me atrapalhando. Você está vendo que eu estou conversando? Você está me atrapalhando. Como que uma criança escuta isso? Ela escuta aquilo. Gente, é tão sério isso na nossa mente. É porque eu não tenho mais tempo para falar. Mas isso gera aqui na nossa mente dores e feridas inimagináveis. Que quando a gente cresce, a gente fala assim, não vou dar minha opinião, não. Eu tenho até medo de falar alguma coisa. Então nós precisamos ser ousados no Senhor. Essa ousadia que é o nosso Deus que nos dá, o Espírito Santo que nos dá. A ousadia não tem nada a ver com soberba, arrogância, falta de educação, não tem nada a ver. Existem pessoas ousadas, tão dóceis, tão amáveis. Então nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, né, irmãos? Nós precisamos também aprender com a Jael, essa mulher, ela foi estrategista, ela foi proativa, ela teve iniciativa. Ninguém pediu para ela para matar Cícera. Ninguém pediu. Mas ela viu, percebeu, teve a iniciativa, teve a estratégia, matou ele. Olha que mulher de iniciativa. Quantas vezes está tudo na sua mão, é só para você fazer. Deus te deu um cérebro, Ele te deu uma mente que pensa. Então vamos, resolve. Nós somos feitos para resolver problemas. Vamos, resolve. Tem mulheres que não conseguem resolver seus problemas. São totalmente codependentes, né, dos maridos. Homens, resolvam os problemas. Vamos. Jovem, resolva os seus problemas. Vamos resolver, cada um na sua fase, cada um, né? Temos problemas para ser resolvido. Você quer um problema para uma criança resolver? Acorda de manhã, a caminha está bagunçada. Ô, meu amor, você arrumou a cama? Ah, né? Chora, tá com preguiça e tudo. Para ele é um problemão arrumar a cama. Vamos, resolve o seu problema, você consegue. Vamos, a gente está junto. Vamos, puxa o lençolzinho, vamos junto. Todos nós temos coisas a serem resolvidas. Todos nós temos desafios a serem vencidos. E o que a gente aprende com Cícera? De não sermos covardes.
Porque ele fugiu da batalha. Ó, fugiu a pé, correu. Adiantou ele correr? Adiantou? Se ele tivesse enfrentado, tinha tido uma morte digna, né? Não é assim? Os homens dignos mesmo, eles morrem na batalha. É o primeiro, o capitão do exército. Vambora, vem em mim, peita aqui, tô aqui. Eu vou morrer junto com o meu exército. Ele fugiu, covarde, medroso, não resolveu nada. Foi muito pior, porque morreu por uma mulher. Que naquela época era terrível. Ele morreu na mão de uma mulher. Uma mulher conseguiu enganá-lo. Eu imagino como que ficou, né? Todo mundo falando, pelo amor de Deus. Nosso capitão, não é possível que ele fez um trem desse. Uma mulher, né? Porque o machismo daquela época era muito grande, pensa. Mas tudo isso está nessa narrativa aqui de Juízes. Então, como que é ser uma mulher forte? Um homem forte em tempos difíceis? É você cada vez mais, você ser vulnerável e você se colocar cada vez mais, se humilhando, rendendo aos pés do Senhor. Não existe outra forma. Não tem outra maneira, irmão. Não tem, não existe. Tudo que você está passando tem um propósito. E quando nós não entendemos o propósito pelo qual a gente está passando, tudo fica muito pesado, fica muito difícil. Mas quando a gente consegue entender e ter discernimento, fica mais leve. Porque o fardo, ele é trocado. Jesus mesmo fala, gente, troca, pega esse fardo, pelo amor de Deus, né? Pega o meu aqui, é leve, meu jugo é suave. Então, tá pesado alguma coisa para você, meu irmão? Tem alguma coisa que está errada. Você está carregando alguma coisa que não é para você carregar. Então, que nesse texto, essa história de Débora venha servir para todos nós como exemplo de estarmos rendidos ao Senhor. Irmãos, problemas e desafios são muito grandes. Nós estamos aqui hoje, domingo, reunidos, glória a Deus. Mas amanhã, quando você acordar, tem irmãos aqui que estão aqui pensando, meu Deus, como que vai ser meu dia amanhã? Talvez você saiu da sua casa e veio até por fé. Eu vou adorar o Senhor por fé, que eu não estou tendo nem força. Só Deus e você sabe. Só Deus e você sabe o quanto é difícil ser homem. Só Deus e você sabe o quanto é difícil ser mulher, o quanto é difícil ser jovem, o quanto é difícil ser criança, adolescente, o quanto é difícil você manter a sua família, que hoje é um dos maiores desafios que todos nós passamos, é estar bem com a nossa família. Não é fácil, irmãos. Eu já estou vendo filhos dos meus filhos, né? Eu fiz 50 anos, aí o meu esposo até fala, nossa, a Ali amou fazer 50 anos, já estou caminhando para 51, fiz 50 anos e fiquei muito feliz de fazer 50 anos. Eu tenho 2 netos, e a gente vai vendo os filhos dos filhos. Isso é tão maravilhoso, sabe? É tão bom. E não tem nada a ver com a palavra aqui, mas eu gostaria de dar um conselho. Vou fazer que nem Débora, né? Eu quero dar um conselho para vocês nessa noite. Se você não se alegrar com você, com a sua vida, com as suas conquistas, quem vai se alegrar? Houve uma celebração aqui. Houve essa celebração, houve o cântico de Débora. Eu gostaria que a partir de hoje você tivesse uma nova visão sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que você tem conquistado. Alegre-se. Não espere por outra pessoa para alegrar junto com você, não. Alegre você com você. Alegre você com seu papai. Alegre você com seu irmão mais velho, que é Jesus. Alegre você com o Espírito Santo. Celebre, pule, sabe? Se abraça, beija, fala, sabe? Não coloque a sua alegria na mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Eles não vão entender essa conquista que você teve, porque é você que sabe o quanto foi difícil. E às vezes nós nos angustiamos, porque a gente quer que o outro entenda o que a gente está falando.
Mas eu quero falar para você, se você passou por uma luta, a batalha que você já passou, que você está passando, quando você tiver a vitória, é você que tem que celebrar, porque você sabe o quanto foi difícil vencer. A partir de hoje, eu gostaria que você fizesse essa aliança com você. Sabe, de você se alegrar com você. For para pular, coloca um louvor e dança, sabe? Sabe, sozinho na sua casa, com você, sabe? É você e Deus. Eu quero te falar que se a partir de hoje você fizer isso, você vai mudar o seu relacionamento com você. E você naturalmente vai melhorar com os outros. Faz isso que eu estou te falando. Não espere elogio das pessoas. Não espere. Eles aqui celebraram, se alegraram, estiveram juntos ali. Não sei quem estava junto, né? Eles tiveram o canto de Débora, com certeza o exército. Todo mundo ficou feliz porque eles venceram os cananeus. Mas houve ali uma vitória particular de cada um. Então, mesmo que você como família, homens, chama a sua família, fala assim, vamos orar, nós estamos passando por uma situação. Porque quando tiver a resposta daquela situação, toda aquela família vai ver que vocês estavam orando juntos. E por mais que celebrem juntos, agradecendo a Deus, há uma celebração individual dentro de cada um. Amém? Glória a Deus. Eu passei, já estou pregando. Eu passei por uma batalha, dentre tantas, né? 50 anos, irmãos, tem umas batalhas boas. Tem umas batalhas boas que eu passei. Até no meu Instagram eu coloquei lá, eu fiz uma série assim, 50 anos, 50 aprendizados. Os principais que eu achei, né? Porque são tantos. E quando meu filho morreu, e no dia do velório, do enterro e tudo, uma irmã foi na minha casa, de uma outra igreja, ela nem entrou, esses dias pra trás até peguei na igreja dela. Tá até no livro essa história. E aí ela chegou e falou para mim assim, não vou entrar, eu vim aqui só porque Deus mandou. Ela estava muito constrangida. E ela falou assim, eu quero te falar que Deus vai te dar outro bebê. Não feche seu coração, porque Deus vai te dar outro bebê. E através desse bebê vai vir muita cura na vida de vocês. Eu confesso para vocês que eu recebi a palavra com o temor do Senhor, mas não era o que eu queria. Eu tinha acabado de enterrar o neném. Né? Então, assim, eu falei, irmã, eu recebo, e Deus sabe, né? E aí veio a Larissa, depois, hoje já tem 15 anos, a Larissa, a minha caçula. Quando eu fiquei grávida da Larissa, olha só, irmãos, o que é batalha? Tinha passado a minha batalha de velório, tudo, acho que uns 2 anos depois, a Larissa veio, não me lembro, assim. E aí, eu estava grávida de 4 meses e meio, e aí meu esposo estava limpando a casa, e eu fui descer um degrau desse tamanhozinho e caí. No que eu caí, eu mandei as costas bem na quina, né? Quando eu caí no chão, sentada, o que vocês imaginaram? Pensei, morreu. Vocês estão entendendo? Gente, eu falei assim, morreu. Meu esposo me levantou de uma vez assim, corre para o hospital, e menino chorando, né? As outras. Eu fiquei tão em estado de choque, eu não chorava e falava assim, eu não acredito. Na hora eu veio assim, não, Deus, o Senhor não fez isso comigo. Não, de novo não. Não, Deus. Aí vai para o hospital e eu só queria assim, gente, escuta esse neném. E eu fraturei meu tornozelo que fez assim, aquela coisa horrorosa. Aí eu vi o bebê, estava tudo bem com o neném. Irmãos, eu estava grávida de 4 meses e meio. Mulheres, vocês vão me entender perfeitamente. Eu fiquei até o dia de ganhar a Larissa, deitada numa cama. Com o pé engessado, porque eu não podia levantar, eu não conseguia mexer. Aí eu estava deitada, eu falava assim, Wesley, me vira. Ou a minha irmã. Aí me virava, eu gritava, porque o pé eu não conseguia mexer. Eles imobilizaram até eu ter a Larissa, passar 30 dias após o parto para eu operar o meu pé. Então eu fiquei 5 meses e meio, 6 meses e meio de dor gritando. Aí eu falava, vira. Aí virava. Gente, eu falava assim, Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, como eu chorei. Mas foi uma batalha vencida. E aí, tive a Larissa, fui de cadeira de roda para o hospital.
né, tudo. Aí tiraram o gesso, porque ficaram com medo de inchar muito na cesariana. E aí tiraram, né, a Larissa, fui embora para casa com o pé. Aí 30 dias depois, aí colocou 3 parafusos no meu tornozelo. E é tão interessante porque demorou fazer a cirurgia, aí o pé ficou torto. Eu amo pular, dançar, eu fiquei impedida, porque eu sinto dor. Irmãos, dói até hoje. Só que esses dias para trás, a minha mãe falou assim, Ali, seu pé sarou? Você não falou mais de dor? Eu falei, mãe, acho que eu nem lembro dessa dor. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei tão feliz com tudo que Deus fez na minha vida, que superou. De ver a Larissa, de ver o cumprimento da promessa. Então é isso que eu gostaria que você tivesse no seu coração. Nós falamos no começo aqui, né? Diz o fraco, sou forte. E tem um versículo também que fala que quando sou fraco é que eu sou forte, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Então, irmãos, quando você se sentir muito fraco, o Senhor, o poder dele está aperfeiçoando e você fica forte em Deus. E aí, quando a gente está forte em Deus, a gente vence qualquer batalha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está fraco em você? Fala assim, que bom, que bom. Porque você vai ficar forte no Senhor. Glória a Deus. E eu quero encerrar. Olha para você ver, gente. Eu não estou nem aí para desafio, não, viu? Porque eu estou sem óculos aqui, ó. Vocês estão entendendo? Estou enxergando quase nada aqui. Mas não tem problema, né? Eu coloquei as letras bem grandonas. O meu óculos teve um problema e não ficou pronto a tempo. Amanhã que eu vou pegar o óculos. Vocês acham que isso é impedimento? Nunca. Não é não, irmãos? Você anota na caneta grandão e lê. Eu quero encerrar lendo o livro de Juízes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Juízes 5, 7. Olha que versículo maravilhoso. Bem no finalzinho do cântico de Débora e de Baraque. Juízes 5, 7. Diz assim. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Amém? Glória a Deus! Vamos brilhar como o sol, porque nós temos o brilho da luz do sol da justiça sobre nós, que é Jesus. Eu gostaria que mesmo sentado você fechasse os seus olhos. Vamos falar com esse Deus poderoso nas batalhas. Num Deus que te entende no mais profundo do seu ser, da sua alma. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Tudo aquilo que talvez você está passando nessa noite, você não tem a resposta. Talvez você não está conseguindo ouvir essa voz que vai direcionar. Essa voz que vai falar, meu filho, esse é o caminho, anda por ele, essa é a decisão. Talvez você não está conseguindo se aquietar, acalmar a sua alma. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo nessa noite possa vir de encontro aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso aliado nessa batalha. Jesus, Tu és o nosso general. E nós temos um Pai que nos ama, que nos pega no colo, e que fala, eu acredito em você, meu filho, eu te amo, vai, você consegue, vai. Deus, que nessa noite cada um aqui possa ter a certeza de quem são em Cristo Jesus. Que cada um de nós aqui possa ter a certeza da identidade que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz, apresentando um Deus que é Pai. Um Deus que zela, que cuida, que nos ama. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Que possamos entender que quando o Senhor está conosco, nós temos iniciativa. Nós somos ousados no Senhor. Ó Deus, e que todo inimigo seja vencido em nome de Jesus. Pai, visita a família de cada um aqui representado nessa noite.
Pai, o Senhor conhece os lares, as famílias. O Senhor conhece os desafios que cada um aqui tem passado. Mas nessa noite eu quero profetizar, ó Deus, um novo tempo. Ó Pai, uma nova direção. Ó Deus, o homem aqui, Pai, tem homens aqui que não sabem dar direção para a sua casa e tem buscado no Senhor. Que o Senhor venha dar essa direção como sacerdote dele ali no lar. Que as esposas possam compreender o que é transformar uma casa em um lar. Ó Deus, que os filhos e os pais possam converter os corações uns aos outros. Ó Deus, e que haja paz. Ó Pai, no final desse versículo, bem no finalzinho, fala que houve paz durante 40 anos ali em Israel. Pai, eu quero profetizar um tempo de paz na tua igreja. Ó Deus, um tempo de paz em cada família, em cada lar, em cada lugar aqui. Em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar que haja paz nos casamentos, que haja paz nos relacionamentos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.